Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai fazer algo muito legal: destrinchar um dos textos sociológicos mais fundamentais de todos os tempos, escrito por Émile Durkheim. O objetivo? Entender nada menos que as próprias origens da sociedade humana. A obra, As Formas Elementares da Vida Religiosa, é literalmente a chave que abre a porta para a gente compreender quem nós somos como seres sociais. Então vamos lá. Para começar, vamos desafiar uma ideia que muita gente tem como certa. Geralmente, a gente assume que religião é simplesmente acreditar em seres espirituais, deuses, almas invisíveis, certo? Mas se a gente for no fundo da questão, o que realmente define o pensamento religioso na sua essência mais fundamental? Olha só como esta frase ilustra perfeitamente a mudança de paradigma que o Durkheim propôs. Ele diz o seguinte: a divisão do mundo em dois domínios que compreendem tudo que é sagrado, outro, tudo que é profano, tal é o traço distintivo do pensamento religioso. Ou seja, a religião não é apenas sobre deuses. Na verdade, ela é um sistema absoluto para organizar todo o universo. Nossa rota de hoje vai passar por 4 pontos essenciais. Primeiro, o sagrado e o profano. Segundo, a natureza do totemismo. Depois, o totem como símbolo. E, por fim, a ideia de que a sociedade é o sagrado. É uma jornada que vai da macroteoria até uma verdade super profunda sobre a humanidade. Vamos ao ponto número 1, o sagrado e o profano. Dissecando a diferença essencial entre o sagrado e o profano, o que realmente chama a atenção é o vazio lógico e absoluto que existe entre eles. É como se fossem água e óleo. O sagrado é tudo aquilo protegido por proibições rigorosas, totalmente isolado e visto como algo extraordinário. Já o profano é o nosso cotidiano, o ordinário, aquilo que a gente vivencia todo dia e que precisa ser mantido à distância do sagrado. Eles são tão radicalmente opostos que, se eles se tocarem, causa uma perturbação profunda na ordem das coisas. Não tem meio termo aqui. E exatamente porque o sagrado é visto como algo incrivelmente contagiante, a humanidade precisou criar regras bem rígidas. Qualquer contato indevido é um sacrilégio. É aí que entram os ritos. Eles nada mais são do que manuais de conduta criados para ditar como a gente deve se comportar na presença das coisas sagradas, mantendo assim o mundo profano numa distância segura e muito respeitosa. Seguindo para o nosso ponto 2, a natureza do totemismo. Para não deixar essa teoria só no mundo das ideias, o Durkheim foi buscar dados concretos. Ele analisou tribos indígenas da Austrália para tentar observar essa divisão sagrada acontecendo na prática, na sua forma mais pura e elementar, bem antes das religiões modernas ficarem cheias de complexidades teológicas. Aqui, a gente chega numa definição crucial. Por muito tempo, estudiosos achavam que o totemismo era apenas uma adoração primitiva de alguns animais. Mas não é bem assim. O totemismo, na verdade, é a religião de uma força anônima, um princípio impessoal que muita gente chama de mana. Essa força permeia o mundo e é compartilhada por todo um clã. Então é um sistema super sofisticado, organizado em torno dessa energia difusa e sem nome, e não simplesmente a adoração de um bicho em si. Essa energia sagrada é compartilhada através de 3 elementos principais. Primeiro, o emblema totêmico, que é a figura mais sagrada de todas. Depois, vem os próprios membros do clã. E, por último, a espécie do animal ou da planta. Essa estrutura básica funcionou como um rascunho de como nós, seres humanos, começamos a dividir absolutamente tudo no nosso universo entre coisas sagradas e coisas profanas. Agora, o ponto 3, o totem com o símbolo. É muito importante notar que o totem tem uma identidade dupla. De um lado, ele atua como o símbolo do divino, a manifestação física daquela energia sagrada impessoal que a gente acabou de falar. Mas, do outro lado, ele é literalmente a bandeira do clã. É a marca visual que diferencia aquele grupo social de todos os outros. Isso leva a gente a uma conclusão de cair o queixo. O deus do clã é o próprio clã. Pensa bem. Se o emblema representa tanto a força divina quanto o grupo de pessoas ao mesmo tempo, a divindade que eles estão adorando é, no fundo, a própria sociedade. É a sociedade transformada em algo palpável, concretizada na imagem daquele animal ou planta. O que nos traz ao ponto 4. A sociedade é o sagrado. O Durkheim chama de efervescência coletiva, esse poder exclusivo que a sociedade tem de criar coisas sagradas a partir do zero. É a força do grupo que pega um objeto comum e o impregna com poder extremo. É essa mesma força que eleva pessoas comuns, tipo reis ou líderes políticos, ao patamar de figuras divinas e que blinda os dogmas de qualquer crítica. No fim das contas, essa força social coletiva gera um peso moral tão grande que a gente acaba sentindo e interpretando isso como se fosse um poder transcendente ou divino.
E se alguém acha que isso ficou lá no passado distante, presta atenção nessa frase do próprio Durkheim, mostrando que o mecanismo continua intacto hoje em dia. Ele diz: há ao menos um princípio que os povos mais afeitos ao livre pensamento tendem a colocar acima da discussão e que vem como intangível, ou seja, como sagrado. Trata-se do próprio princípio do livre pensamento. Isso prova por A mais B que mesmo as nossas sociedades modernas e seculares continuam, sim, criando seus próprios totens intocáveis. Para fechar esta nossa explicação, fica uma provocação para a gente pensar: quais são os totens sagrados modernos que a nossa sociedade está criando hoje? É fascinante olhar para o mundo atual com essas lentes da sociologia e tentar descobrir quais conceitos, ideologias ou até mesmo objetos supercomuns estão, neste exato minuto, sendo elevados ao nível do intocável pela força do nosso próprio coletivo. A verdade é que a capacidade humana de criar o sagrado nunca desaparece, ela simplesmente se adapta e se transforma.